Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Sou a pastora Valéria, da Igreja Eterna Aliança, eu sou membro e pastora na Igreja Eterna Aliança e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de devocional. O que é devocional? Se devocional é bíblica, se é desejável fazer, né? A devocional é um tempo que nós passamos com Deus diariamente, é uma conversa particular e pessoal que você tem com o Senhor diariamente. E a devocional, ela tem a base dela na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Deus fala para Josué, aqui nesse texto, algo muito interessante, que eu tenho certeza que ele estende essa palavra para você e para mim também. Diz assim o texto: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, existem 3 passos aqui nesse processo. O primeiro passo é falar, né? Que a gente pode substituir por ler, né? Você, quem fala, ou numa outra ponta tem alguém ouvindo. No caso, como é só você e Deus, você vai ler a palavra. O segundo é meditar. E o terceiro é realizar, é fazer, é pôr em prática aquilo que você leu e aquilo que você meditou. E isso tem um objetivo. Qual é o propósito deste princípio aqui que Deus está colocando? O propósito é prosperar no teu caminho e ser bem-sucedido em tudo que você for realizar. Quem não quer isso, não é verdade? Então, o nosso Senhor está a nos ensinar que a prática da leitura bíblica, a prática da meditação bíblica vai transformar o nosso cotidiano. Quando você vai iniciar uma devocional, é importante primeiro você separar um tempo. E nessa questão, né, de separar um tempo na devocional, é muito importante que você separe um tempo realista, que você seja realista na hora de elaborar, de fazer a agenda. Existem pessoas, né, que quando vão começar a fazer a devocional, falam assim, eu vou fazer 3 horas por dia de devocional, vai ser uma bênção, realmente 3 horas de devocional vai ser maravilhoso. Só que pouquíssimas pessoas conseguem começar com 3 horas de devocional. Então é bom a gente separar um tempo realista. Separa lá 15 minutos, 20 minutos. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Você repetindo esses 15 minutos todos os dias, tendo essa prática de disciplina, de constância, de perseverança, isso vai mudar a tua vida e não o fato de ter assim um excesso de horas no começo e depois esquecer e hoje não dá, amanhã não dá também e nunca mais volta para devocional. Então, quando a gente coloca um prazo, um tempo realista, a probabilidade de nós realizarmos, de fazermos, de colocarmos em prática esta ação é maior. Então, já separamos lá um tempo. Suponhamos que você tenha separado 20 minutos. O que você vai fazer dentro desses 20 minutos? O ideal, pelo menos é assim que eu começo com a adoração. Quando a gente fala de adoração, tem um texto aqui em 1 Samuel capítulo 3, que fala a respeito de adoração. Diz que Eucana, né, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Esse texto aqui é a primeira vez na Bíblia que o verbo adorar é usado no infinitivo. Né? O infinitivo é quando o verbo é aplicado sem tempo verbal. Então ele não diz adorou ou adorava, ele diz subiu para realizar aquela ação. Qual é a ação? A ação de adorar. Então está falando especificamente sobre esta ação. Como é que a gente realiza esta ação? Uma das formas de nós realizarmos
A adoração é através do louvor. Então, eu sugiro que você escolha um louvor que você goste, que fale a respeito das grandezas de Deus, que fale a respeito dos atributos exclusivos de Deus, que enalteça, engrandeça e adore o nome do Senhor. Eu não recomendo usar, por exemplo, louvores evangelísticos. Você vai evangelizar quem? Né? Só você e Deus ali. Vai evangelizar quem? Então, é melhor usar louvor de adoração. Também tem aqueles louvores que são mensagens de ânimo, mensagens de força, que está falando para o homem, né? Eu acho que também não é recomendável, pelo simples fato de estar invertendo a ordem da adoração. Primeiro, a gente eleva o nome do nosso Deus, a gente eleva o nome do soberano, daquele que está sobre todas as coisas. Depois, a gente volta essa palavra para a gente, né? Então, na adoração, foca no Senhor. Escolha louvores que engrandeçam o nome de Deus. Fez a adoração, agora é a hora de nós escolhermos o texto que vamos ler. Particularmente, eu não gosto de ficar lendo texto salpicado assim na Bíblia, um aqui e outro ali. Primeiro, porque dificulta muito a compreensão. Depois, porque a probabilidade desse texto sair do contexto é muito grande. A probabilidade de se interpretar errado é muito grande. O melhor para não errar na interpretação é ler o livro. Então, por exemplo, esse mês de janeiro, né, que está acabando hoje, foi o mês de jejum na Igreja Eterna Aliança, o jejum que abre os trabalhos do ano de 2022 na igreja. E durante a ministração do jejum, foi sugerido que nós lêssemos o livro de Atos no mês de janeiro. Então, qual foi a devocional de janeiro? Atos. Então, todos os dias, de pouquinho em pouquinho, cada pessoa foi lendo um pouco do texto do livro de Atos. Fez a leitura com calma, inclusive, né? Eu não sugiro, não recomendo fazer leitura dinâmica, não vou ler 7, 8 capítulos de uma vez, não é necessário. Lê um capítulo bem lido, com calma, prestando atenção em tudo que está escrito. Não é? Depois você vai fazer o quê? A meditação. Que aí a gente volta aqui para o livro de Josué. Medita nela de dia e de noite. Se falar do livro da lei, né? Se ler a Bíblia é comer este pão vivo, que é a palavra de Deus, se ler é comer, é ingerir a palavra, o meditar é assimilar, é fazer a digestão dessa palavra, é digerir a palavra. Então a gente ingere a palavra quando lê e a gente digere a palavra quando medita. Então meditar é com calma, é aplicando em sua própria vida no que essa palavra diz ao meu respeito. Por exemplo, aqui está dizendo assim: não cesses de falar deste livro. Deus está dando uma ordem. Olha, não pare de ler a Bíblia. Puxa vida, eu não tenho lido constantemente. Então a palavra já está te peneirando, a palavra já está falando com você, o texto já está te avisando, trazendo ao seu intelecto a informação de que algo que ele está aconselhando que você não está realizando. Então, toda a Bíblia é assim, o tempo todo ela vai nos lavar, o tempo todo ela vai nos purificar, o tempo todo a Bíblia vai ser um espelho onde nós vemos o nosso rosto e a gente vai ver que aqui ou ali está precisando ser ajustado, né? Então, é muito importante fazermos a leitura da Bíblia diariamente para a gente não sair por aí com as nossas emoções desarrumadas, com o nosso coração em frangalhos, né? com o nosso caráter desorganizado. Bom, então a gente adorou, leu a Bíblia e meditou. Qual é o último passo? O último passo é orar. Na oração, você vai apresentar ao Senhor aquilo que aquele texto falou para você. Já que o texto está falando de leitura bíblica, já que o texto está falando de meditação, de meditar de dia e de noite,
E aqui cabe assim um raciocínio. O texto está te aconselhando a pensar na Bíblia e na palavra de Deus de dia e de noite. Aí você para e fala, puxa, mas não é nisso que eu tenho pensado. Eu tenho pensado no problema, eu tenho pensado na angústia, eu tenho pensado na tristeza. Então, já está aí um bom motivo de oração, Senhor. O Senhor tem me aconselhado, me indicado a meditar no que o Senhor diz, na tua voz. Mas eu tenho ouvido a voz do mundo, eu tenho ouvido a voz do problema, eu tenho ouvido a voz do medo. Me ajuda nessa situação. Você já começou a orar, né? E o terceiro passo aqui nesse versículo é fazer, né? Realizar, fazer segundo tudo quanto está escrito. Bom, aí a gente olha para a nossa vida e fala, puxa, tem um monte de coisa da palavra de Deus que eu não estou fazendo. Olha aí, mais um bom motivo para orar, né? Já apresenta isso ao Senhor. E nesse quesito de oração, eu considero que é muito importante nós não sermos egoístas. É muito importante nós aproveitarmos esse momento da oração para orarmos pelo outro também. Deus permite que a gente entre na presença dele com uma lista infinita de pedidos, uma lista infinita de lamentações, né? Mas ele também recomenda que a gente ore pelo outro, né? E a oração intercessória é uma oração que ela não tem interesse pessoal nenhum. Você só apresenta a vida de outra pessoa. Se a pessoa for abençoada ou não for abençoada, isso não muda a tua vida em absolutamente nada, a princípio, né? Humanamente falando, materialmente falando. Mas você está cumprindo uma função dentro do reino de Deus, intercedendo pelo outro, intercedendo por alguém que muitas vezes nunca recebeu a oração de ninguém. E aí você está tendo o privilégio de inaugurar esse tempo na vida daquela pessoa. Então, recapitulando, é importante nós reservarmos um tempo realista para fazermos a devocional, começarmos a devocional com adoração, seguimos para a leitura bíblica de um livro que você já predeterminou e lê esse livro do começo ao fim. Em seguida, meditar na porção daquele livro que você leu naquele dia e, por último, fazer uma oração por você e também pelo outro, que pode ser um conhecido ou um desconhecido. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que a devocional, desejavelmente, deve acontecer pela manhã. Eu particularmente não recomendo que você faça à noite antes de dormir. Você já está cansado, já viveu muita coisa durante o dia, é capaz que você perca um pouco do conteúdo precioso desse momento. A Bíblia, né, através das palavras do Senhor Jesus, nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Em geral, você não agradece o pão de hoje às 11 da noite. Geralmente você agradece o pão de hoje pela manhã, a hora que você faz a primeira refeição. Então eu sugiro que você faça sua devocional também pela manhã. Junto com a primeira refeição, vai tomando seu café da manhã, lendo a palavra, orando, adorando, e eu tenho certeza que o seu dia será diferente. Quando nós nos revestimos da palavra do Senhor pela manhã, nós enfrentamos qualquer situação que possa acontecer no nosso dia. Amém? Receba essa orientação em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, vai ser transformada, se você aplicar o conteúdo desse versículo aqui, de capítulo 1, versículo 8 de Josué. Amém? Nós temos uma eterna aliança. Tchau, tchau.